Boa tarde, meus amigos, ou quem sabe, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sei lá que hora que tu vai colocar esse vídeo para assistir, não é verdade? O importante é que você estude. Na verdade, temos aí o nosso... Cadê? Tem aqui? Tira o seu pijama? Tira o seu pijama, larga de ser preguiçoso, vamos estudar. Essa pandemia aí, ainda estamos em isolamento social, mas a vida não parou totalmente, ok? Os nossos sonhos, os nossos projetos e metas, eles estão ainda vivos e precisa de você, precisa de mim. Beleza? Tamo junto? Então, meu amigo, lave essa cara, faça as pazes com seus cadernos, com seus livros, com as suas apostilas e vamos estudar. Beleza? No conteúdo passado, nós começamos a entender e a analisar o processo de uma análise sintática, beleza? Deixando tudo aquilo lá da morfologia, deixando não, né? Mas aprendendo um novo tipo de análise que considera todo o período, que considera toda a oração, as relações entre as palavras, nada mais é isolado, tudo depende uma da coisa da outra. Então, esse é o estudo, esse é a análise que a sintaxe faz. Eu expliquei muito bem isso, trouxe alguns exemplos, bastantes exemplos, na verdade, sobre essa diferenciação de uma análise morfológica para uma análise sintática. Tranquilo? Então hoje nós vamos começar a falar sobre esses termos dentro da sintaxe. O que a gente estuda então dentro da sintaxe? Se na morfologia a gente estudava sujeito, adjetivo, processo de formação de palavra, estrutura da palavra, o que a gente vai estudar agora em sintaxe? É isso aí que a gente vai aprender a começar dessa aula, é óbvio, né? Quem me dera, meu Deus, se desse para falar tudo em uma aula só. Não é verdade? Você estudaria uma aula só, eu trabalharia um dia só, mas na vida não é assim. A gente tem que se dedicar ao estudo de qualquer ciência e a linguagem também é uma ciência. Tranquilo? Dentro da análise sintática, a gente divide em alguns grupos. O grupo dos termos essenciais, dos termos integrantes e dos termos acessórios, ok? Então a gente vai passeando aí, a começar dos termos essenciais, depois os integrantes, depois os acessórios. E isso aí tem pano pra manga. Tranquilo? Então, para começar hoje, nós temos o nossa querida matéria, que se chama sujeito, tá bom? Sujeito. O que é um sujeito? Onde o sujeito ele se encontra? Falou? E onde primeira coisa que você tem que saber é que o sujeito ele faz parte dos termos que nós chamamos essenciais, falou? O sujeito e o predicado eles estão aí dentro do que chamamos termos essenciais. Por quê? Por que isso acontece? Antes da gente sair classificando um monte de tipo de sujeito, vamos prestar atenção no sentido que é ter um sujeito em uma frase. Na língua portuguesa ou em qualquer língua, né, no processo de comunicação de linguagem, a gente tem um fator muito importante. A gente cria uma mensagem, a gente cria uma informação, a gente traz, na melhor, uma informação, a gente traz uma mensagem, a gente traz uma referência sobre alguém ou sobre alguma coisa. Tranquilo? Então todo enunciado linguístico, todo tópico frasal, toda essa construção da comunicação, via de regra, a gente faz o quê? Traz uma informação e essa informação é a respeito de alguém ou essa informação é a respeito de alguma coisa. Tudo bem? Vou colocar aqui no quadro um exemplo para a gente conhecer esse tipo de coisa. Se eu digo assim, ó, a vizinha do 83 é fofoqueira. Nada muito anormal, não é verdade? A vizinha do 83, do número 83, é fofoqueira. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Meu salário... Opa, ficou horroroso aqui. Meu salário cairá amanhã. Sonha. Sonha, meu filho, sonha. Então aqui eu tenho dois enunciados. Vamos entender agora, nesse início, como enunciado. Seguinte, a vizinha do 83 é fofoqueira. Pode ser a do 83, a do 80, a do 70. Não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem nada. Ela tá sentada no portão de máscara, mas ela tá tomando conta da tua vida. Eu não é? Claro que é, porque se vizinha não for fofoqueira, não é vizinha. Então presta atenção. Eu tenho uma informação que é fofoqueira. Agora eu te pergunto,
Quem é o ser que é fofoqueiro? Ah, é a Rainha Elizabeth? Não. Nesse caso aqui, quem é a fofoqueirona aqui? A vizinha. Ok? A vizinha do 83. Deixa eu pegar o azulzinho aqui. Então eu tenho de vermelho a informação e eu tenho de azul de quem se trata essa informação, tá bom? E o núcleo é vizinha, tá bom? O sujeito é qual então? A vizinha do 83. E o predicado é fofoqueira. Vamos ver outro exemplo aqui? Meu salário cairá amanhã. Aí eu pergunto, o que vai cair amanhã? Meu Deus do céu, eu tô falando de quê? Olha aí, o sujeito, meu salário. É o sujeito. E o núcleo? Salário. Falou? Então, isso aqui é para exemplificar o quê? Deixa eu pegar a vermelha aqui. Sempre no enunciado eu tenho uma informação, ok? E eu estou atribuindo essa informação a alguém, porque em cima é alguém, e embaixo aqui eu tenho alguma coisa. Então o sujeito ele pode ser uma pessoa ou pode ser algo, né? Um objeto ou uma situação, enfim. O que a gente precisa entender semanticamente, ou seja, o sentido do sujeito. Quem é o sujeito isso aí? É o camarada ou a coisa do que a mensagem se trata, do que a informação se trata. E a informação é o predicado. Pegou aqui? Então, antes de você saber conceituar, antes de você saber o que é realmente sujeito, quais são as classificações do sujeito, você precisa entender o que é o sujeito. Tranquilo? Um bizu para você achar o sujeito. Você coloca quem mais predicado. Numa pergunta. E se não for uma pessoa, você coloca que mais predicado. Seguinte. A vizinha do 83 é fofoqueira. Quem é fofoqueira? Vai me responder. A vizinha. A vizinha. Aí eu falo, o que cairá amanhã? O que cairá amanhã? O que mais predicado? Cairá amanhã. O salário. Falou? Então é assim que eu acho o meu sujeito fazendo essa pergunta. Quando for uma pessoa, eu faço quem mais predicado, ou quem mais a informação, ou que mais o predicado. O predicado é o quê? A informação, tá bom? Então, antes de você entender, classificar, saber isso tudo, as classificações, entenda que o sujeito, ele é o ser a quem é atribuído uma informação. Coloquei isso aqui no nosso slide. No enunciado completo de regra, nos é dada uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. Aqui no quadro eu coloquei esse exemplo. A informação é o predicado e esse alguém ou essa coisa é o sujeito. Falou? Então é isso. Não tem nada assim para complicar agora. Você precisa entender o que é primeiro para depois aprender a conceituar. O ser de quem se informa algo denomina-se sujeito. E a informação propriamente dita recebe o nome de predicado. É exatamente isso aqui que eu coloquei no quadro. Tranquilo? Até aqui de boa. Então eu tenho uma informação sobre alguém. Nesse caso aqui, né? A vizinha. Essa aqui é a vizinha fofoqueira. Mas essa vizinha tá tão bonitinha, né? Tá com cara até aquela vizinha que faz bolo, Dona Benta. Ela não tá com cara de uma vizinha assim, fofoqueira. Mas quem vê cara não vê coração, já dizia o ditado. O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, falamos. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração referida em geral ao sujeito. Sujeito, predicado. Isso aí eu tô falando, isso aqui é o que o Segala coloca, tá? Deixando bem claro do jeito que ele põe. E a constituição. O sujeito é constituído por um substantivo, por um pronome ou numeral, ou por uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? Lá quando a gente estava estudando artigo, nós vimos que o determinante artigo ou determinante o pronome, né? Ele pode transformar qualquer palavra num substantivo. Então, para desempenhar o papel de núcleo, eu vou ter que ter uma palavra, ou um substantivo, um pronome numeral, ou uma palavra substantivada. Olha os exemplos. O sino era grande. O sino era grande. Qual é a informação? A informação o que era grande. Agora eu te pergunto, o que era grande? O sino. Tá bom? Então eu tenho uma informação sobre determinada coisa. Eu tenho um predicado sobre um sujeito. Mesma coisa, ele tem uma educação fina,
Vossa Excelência agiu com imparcialidade, isso não me agrada. Um é pouco. Então, todos esses aqui, que são o núcleo, né, que faz parte do núcleo que nós vamos ver, é um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, ou uma palavra substantivada. Em torno desse núcleo pode aparecer palavras secundárias, artigos, adjetivos, locuções adjetivas. Deixa eu ver se nesse exemplo eu coloquei. A vizinha do 83. Olha só. Qual é o núcleo? O núcleo precisa ser um substantivo, um numeral substantivo ou um pronome substantivo só. É isso? Ou uma palavra substantivada. Então eu tenho aqui vizinha como núcleo. Aqui eu tenho salário como núcleo. Só que ao redor desse núcleo vai aparecer outras palavras. Ó. Em torno do núcleo pode aparecer outras palavras que são palavras nominais, tá bom? Do sintagma nominal, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, tá bom? Essas palavras aqui podem acompanhar dentro desse sujeito. E o que vai ser aqui, ó? Ó, eu tenho aqui um artigo, eu tenho aqui um pronome. Isso lá na análise morfológica. E na análise sintática eu tenho aqui núcleo do sujeito e eu tenho esse meu como adjunto adnominal, que nós vamos ver mais lá para frente o que é o adjunto adnominal. Agora eu preciso que você entenda que eu vou ter o núcleo e eu posso ter outras palavras. Eu posso ter o artigo, eu posso ter o adjetivo, eu posso ter as locuções adjetivas, eu posso ter o pronome adjetivo. Tudo bem? Então, no sujeito, o núcleo vai ser sempre substantivo, mas o nome pode vir acompanhado de outras classes de palavras. Show de bola? Tranquilidade, né? Não vamos complicar o que não tem que complicar ainda. E aí nós entramos nas classificações. O sujeito, ele possui classificações, né? Porque tudo dentro da língua portuguesa e tudo quando a gente trabalha com qualquer ciência, a gente divide isso tudo em partes. E o sujeito também, dentro da análise, vai sofrer, vai ter essas classificações, tá bom? Deixa eu apagar esse quadro, que eu fico vendo esse quadro aqui cheio, parece que o aluno fica um olho na televisão, um olho no professor. Então, vamos lá. Primeiro tipo de sujeito, a gente sempre começa pelas coisas mais simples da vida, depois vai piorando, né? É o sujeito simples. O sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Falou? Lembrando que as palavras da morfologia, quais são as classes de palavra na morfologia que compõem o núcleo? Tá no slide anterior. Então, olha só. As rosas têm espinhos. Oh, as rosas têm espinhos. Então você tem uma informação, tem espinhos. Quem tem espinhos? Quem tem espinhos? As rosas. Observe que as rosas sendo sujeito, eu tenho o núcleo rosas e o as aí que é um artigo. Então o núcleo mesmo é só rosas. Um bando de galinhas da Angola atravessava a rua em fila indiana. Quem atravessava a rua em fila indiana? Um bando de galinhas. Professor, mas o bando é o núcleo ou galinhas é o núcleo? O núcleo é bando. Tanto que o núcleo do sujeito sempre vai estar em concordância com o verbo. Tá bom? Olha ali. Dá uma bisoiada aqui. O verbo está no singular porque está concordando com bando. Se o verbo tivesse no plural, ele estaria concordando com galinhas. Porque nem com galinhas, porque aqui é galinhas da Angola. Também tá tranquilinho, não tem que fazer essa concordância não. O verbo está concordando com o núcleo. Beleza? Então, tá em dúvida. Ai, não sei se o bizu, né? Outro bizu. Ai, eu tô na dúvida, não sei se é bando ou não sei se é galinhas da Angola. Vê o verbo também. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito? Fica de olho nisso. Então, o sujeito simples apresenta apenas um núcleo, tá bom? Lembrando que eu tenho o sujeito e desse sujeito eu vou ter o núcleo desse sujeito. Tudo bem? Um touro vivia pastando à vista de todos. Quem vivia pastando à vista de todos? Um touro. Tá vendo? Ó, o núcleo aqui. Touro, é apenas um artigo. Vamos lá. Se eu tenho simples, eu também vou encontrar o sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. Então a diferença do simples para o composto é apenas a quantidade, o número do núcleo, tá bom? Simples com apenas um, composto com mais de um núcleo. Então, ó, o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Isso aqui é uma frase de um livro do Érico Veríssimo, não lembro qual. O burro e o cavalo nadavam. Primeira coisa, eu tenho o núcleo burro, eu tenho o núcleo cavalo e eu tenho, olha só, o verbo concordando no plural, porque o sujeito é composto. Tá bom? O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Qual é o bizu para achar o sujeito?
faço quem mais predicado. Quem nadava ao lado da canoa? O burro e o cavalo. Lembrando que o núcleo desse sujeito vai ser um substantivo, ou vai ser um pronome substantivo, ou vai ser um numeral substantivo, ou qualquer outra palavra substantivada. A gente também tem os casos das orações subjetivas, mas a gente vê mais lá pra frente quando estiver no período composto. Tranquilo? Mais um exemplo. Boi, vacas e bezerros andavam misturados. Quem andavam misturados? O boi, bois, vacas e bezerros. Beleza? Tranquilo identificar o núcleo do sujeito composto, não tem muita diferença. O sujeito simples e o sujeito composto estão expressos nas orações. Esse tipo de sujeito aqui, que é o oculto, ele também está expresso na oração. Então, eles são tipos de sujeito que eu chamo de determinados. Por que eles são determinados? Porque se eu olhar para a oração, eles vão estar lá. O sujeito simples está na oração. O sujeito composto também está na oração. O sujeito oculto, professor, ele é considerado um sujeito determinado? Sim, porque eu consigo, ou pelas desinências ou pelo contexto, encontrar esse sujeito, ok? A informação escrita, ela está oculta, mas a informação, ela está implícita tanto no contexto ou pelas desinências modo temporais e as número pessoais. Oculto, quando está implícito, isto é, quando não está expresso, mas se deduz pelo contexto. Presta atenção que esse oculto também pode aparecer para você como implícito, tá? Então fica ligado que algumas nomenclaturas elas se diferenciam, mas ao final é a mesma coisa que eu quero dizer. Olha só, tem gente que viajarei amanhã. Quem viajarei amanhã? Nós viajarei amanhã? Óbvio que não. Pela desinência número pessoal, você sabe que está falando quem? Eu viajarei amanhã. Ou ele, só eu, né? Eu viajarei amanhã. Caramba, eu achei esse sujeito, por quê? Porque eu tenho uma desinência número pessoal que me dá essa resposta. Então eu posso dizer que está expresso, determinado? Claro, porque pela desinência você matou qual é o sujeito. Tudo bem? A desinência está explícita, está determinada. Então o sujeito, por uma questão de linguagem, ok? Porque se aqui você já mostrou o número e a pessoa, você não precisava falar o número e a pessoa. Mas e se eu quiser falar, eu viajarei amanhã, está correto da mesma forma. Somente a classificação do sujeito que vai passar de oculto para sujeito simples, porque o eu vai estar explícito na frase. Ó, esse caso aqui, eu descobri por conta da desinência. Mas olha só esse outro caso aqui. Um soldado saltou pela calçada e aproximou-se. Eu tenho aqui duas orações. Por que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Um soldado saltou pela calçada. Quem saltou pela calçada? Um soldado. E aproximou-se. Quem aproximou-se? Quem foi que se aproximou? Pelo contexto, eu sei quem é esse sujeito. Quem se aproximou também foi o soldado. Então, o sujeito dessa segunda oração aqui é o soldado também. Tudo bem? Então, preste atenção. Achar o sujeito oculto só pelas desinências não é o único jeito que a gente tem de falar, de tratar sobre o sujeito oculto. Então fica ligado, porque se a prova coloca para você e retira uma questão, retira um fragmento, você talvez pode conhecer o sujeito se for ler o contexto. Então aí você pode marcar de sujeito indeterminado para sujeito oculto. Aí fala, por quê? Vou entrar em recurso com a prova? Preciso entrar em recurso? Não, porque estava oculto, porque o sujeito estava no contexto. Eu conheci o sujeito pelo contexto. Então fica ligado que isso também pode acontecer na hora da nossa prova. Beleza? Então eu tenho sujeito oculto pela desinência, eu posso descobrir pela desinência, e eu posso descobrir também pelo contexto. Falou? Ah, que bem simples essa. Isso tudo aqui é uma oração, porque é um período. Começo na letra maiúscula, termino no ponto. Dentro desse período eu posso ter algumas orações, uma ou mais orações. Eu conto as orações pelo verbo, saltou e aproximou. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Essas orações, elas precisam ou não, né? Mas é bom que elas tenham um sujeito, de regra, né? A maioria dos casos vai ter um sujeito. E o sujeito dessa segunda aqui, eu conheço porque é o mesmo sujeito da primeira. Beleza? Aí eu coloquei, né? Descobri pelo contexto. Na primeira oração eu tenho o sujeito, na segunda eu conheço pelo contexto. Então o sujeito da segunda oração é o mesmo sujeito da primeira. Ele só ocultou, o autor, né? Ele ocultou para não ficar repetindo toda hora soldado. Não tem essa necessidade. Vamos prosseguir? Tô achando que é live, tô achando que o aluno vai mandar uma mensagem. Esqueci, meu Deus.
Olha só, a partir de agora eu vou falar algumas coisas importantes, só que é difícil achar na prova, por exemplo, uma questão que fale que o sujeito é agente ou paciente, ou... Paciente não, né? Ou agente ou recíproco. Por que eu estou colocando isso? Por que eu estou colocando essa observação aqui? Porque o Segala ele faz questão, na hora de classificar o sujeito, colocar sujeito agente, sujeito paciente. E a gente precisa entender isso aí, é muito importante, quando o sujeito é paciente, porque isso confunde muito a nossa cabeça em sujeito paciente ou sujeito indeterminado, tá bom? Então o sujeito agente ele faz a ação expressa pelo verbo da voz ativa. O verbo está na voz ativa e o sujeito faz essa ação. O Nilo fertiliza o Egito. Estou falando aqui do rio Nilo. Ele fertiliza o Egito. Observe que o Nilo ele é agente nessa ação. Beleza? Isso aqui vai ter na prova assim, ó, marque a resposta. Vai ter sujeito oculto, sujeito agente. Difícil isso acontecer. Mas eu estou trazendo para que você entenda essa ideia. O Nilo fertiliza o Egito. O Nilo é o sujeito simples, só que é um sujeito simples agente, tá bom? Se a prova perguntar isso, você sabe qual a diferença de um sujeito que é agente, um sujeito que é paciente, só que a prova pede apenas se é simples. O Segala coloca isso muito explícito e como é referência bibliográfica da nossa prova, eu fiz questão também de colocar, beleza? Sujeito paciente, aí a gente precisa entender um pouco. Aí vai ter um paciente aqui. Porque ninguém quer ficar assim, né? Deixa pra lá. Quando sofre ou recebe o efeito da ação expressa pelo verbo passivo. Então o que é uma passividade verbal? Qual é essa ideia? A ideia é que o sujeito ele vai estar sofrendo uma ideia que o verbo passivo está passando. Ok? Vamos ver com exemplo? Olha só, com exemplo fica mais fácil. O criminoso é atormentado pelo remorso. Vamos entrar naquele bizu. Quem é atormentado pelo remorso? Lembra? Lembra desse bizu? Que mais predicado ou quem mais predicado para descobrir quem é o sujeito? Quem é atormentado pelo remorso? Quem é atormentado pelo remorso? O criminoso. Falou? Então eu descobri o sujeito. Esse sujeito aqui sendo paciente. Eu tenho aqui uma voz passiva, uma construção passiva. Muito tranquilo. Nesses casos assim. Muitos sertanistas foram mortos pelos índios. Aí você pergunta, quem foi morto pelos índios? Quem mais predicado? Muitos sertanistas. Muitos sertanistas continua sendo sujeito, mesmo que de uma forma passiva. A questão é essa aqui. Construíram-se açudes. Aí o aluno começa, eu botei aqui, não era para ter botado, né? Era para ter separado, mas já está vendo a resposta, então não interessa. Construíram-se açudes. Quando a voz passiva ela está sintética, o que é sintética? Ela está assim, ó, verbo na terceira mais partícula C, a gente tem que identificar o que é essa partícula C aqui. Essa partícula C é um índice de indeterminação do sujeito ou essa partícula C é uma partícula passivadora? E aí, eu já vou ensinar para vocês qual é o bizu que a gente faz para resolver isso aqui. Mas antes, quando a gente vou falar primeiro de indeterminado, aí eu dou o bizu. Olha só, construíram-se açudes. Açudes foram construídos. O que foi construído? Açude, sujeito, tá bom? Então cuidado com essa estrutura aqui. Construíram-se açudes. Por quê? Porque esse C pode ser um índice de indeterminação do sujeito ou esse C pode ser uma partícula passivadora. Isso muda? Claro que muda. Porque se for uma partícula passivadora, é um sujeito paciente. Sujeito simples, um núcleo só. Agora, se for um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito vai ser indeterminado, é outra classificação, tá bom? Então, se essa partícula C for partícula passivadora, eu tenho um sujeito simples paciente. Agora, se essa partícula C for um índice de indeterminação do sujeito, a oração terá um sujeito indeterminado. Mais para frente eu vou ensinar como a gente faz essa diferenciação. Leram-se as obras de Machado de Assis. Mais um caso dessa voz passiva sintética. E a gente tem que observar esse C. Esse C ali é uma partícula passivadora ou é um índice de indeterminação do sujeito? A gente tem que pensar sobre isso. Então, obras de Machado de Assis foram lidas. Aí eu pergunto, o que foram lidas? O que foi lidas? O que foi lido? Obras de Machado de Assis. Descobriu o sujeito simples de uma maneira paciente. Tranquilo? Ah, na tua prova vai estar assim, sujeito agente.
Pode ser que sim, pode ser que não. O mais fácil é encontrar como sujeito simples. Porque mesmo sendo paciente aqui, ele continua tendo um núcleo, e se continua tendo um núcleo, ele é simples. Beleza? E quando ele é agente paciente? Quando o sujeito faz a ação expressa por um verbo reflexivo e ele mesmo sofre ou recebe os efeitos dessa ação. Então, o operário feriu-se durante o trabalho. Quem feriu-se durante o trabalho? O operário. Ele mesmo fez, tadinho. E ele mesmo recebeu. Regina trancou-se no quarto. Quem foi que se trancou no quarto? Regina. Mas quem trancou Regina? Ela mesma. Tranquilo? Só que é muito simples essa parte de agente paciente e agente paciente junto. Vale lembrar que a prova pode perguntar para você se é apenas simples. Essa ideia de ser agente, de ser paciente, é mais importante que você entenda a ideia de ser paciente, tá bom? Mas não teria lógica eu falar só sobre o paciente sem falar sobre o agente. Por isso que eu acredito também que o Segala coloque isso. O agente, o paciente e o agente paciente, tá bom? Quais são as clássicas, as classificações clássicas? Simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Tá? Vamos lá. Indeterminado. Agora a gente vai aí aprender o que é um sujeito indeterminado e qual é a diferença do sujeito indeterminado para o sujeito simples quando está como voz passiva. Vamos lá. Indeterminado, quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não se pode ou não se quer identificar. Lembra que no começo da aula eu falei o seguinte: o predicado é uma informação sobre alguém, sobre alguma coisa. Então, o predicado, ele é uma informação sobre o sujeito. Trocando os nomes, o sujeito é quem recebe essa informação e o predicado é propriamente dito a informação. Tudo bem? Então, tem informações que eu não posso, pela construção eu fiz para não poder, e eu também não quero revelar quem é. É aquela a famosa fofoca. Lembra? Ih, ó, eu vou falar um negócio pra tu, hein? Ah, botei um exemplo aqui. Falaram muito mal de você. Podia falar muito bem, né? Mas quando fala bem, a pessoa fala quem falou. Ou é o contrário? Vamos pensar. Falaram muito mal de você, hein? Olha só. Você sabe que alguém falou... Tem uma informação. Falaram muito mal de você. Peraí. Peraí que alguém falou mal de mim, mas quem foi essa pessoa? Falaram. Fala. Sabe o que é isso? A pessoa está querendo, ó, ocultar a fofoca, não quer te falar a parada. Então, olha só, falaram muito mal de você, eu não posso identificar, ou quem construiu essa frase fez de propósito para a gente não saber quem é que foi que falou. Tá bom? E agora... Não, deixa eu passar pro outro. Falaram muito mal de você, acredita-se em disco voador. Aí eu te pergunto, quem acredita em disco voador? Acredita-se. Você consegue criar na sua cabeça a imagem de alguém que acredita, mas você não sabe quem é essa pessoa. Tá entendendo? Presta atenção. Porque a gente tem aí uma diferença também, que os alunos têm muita dificuldade do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito. Calma, vamos por partes. O sujeito indeterminado, ele existe. Ele só é indeterminado, ok? Pensa aí na tua cabeça. Falaram de você. Alguém teve que falar para essa informação ser verdadeira. Eu só não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que alguém abriu a boca para falar. Aqui no caso, né, talvez até mais de uma pessoa. Falaram, estão falando mal de mim aí. Quem é? Não sei, mas eu sei que alguém abriu a boca e falou mal, tá bom? Acredita-se em disco voador. Cara, eu sei que tem alguém aqui que existe aqui. Tu acredita? Tu acredita? Se for lá para São Tomé das Letras, já foram para São Tomé das Letras? Vá a São Tomé das Letras, lugar que eu amo. Lá, meu filho, lá tu sai acreditando que tem disco voador mesmo. Depois da quarentena. Depois da quarentena, ó, muito importante, depois da quarentena. Na quarentena você vai ficar com essa bunda sentada aí no seu sofá. Ou na sua escrivaninha. Não interessa, mas você tem que dar ibope pros vídeos aqui do canal, tá ouvindo? Dá essa moral aí. Acredita-se em disco voador. Uma pessoa, retardada ou não, cheia de fé ou não, com experiência, vai que existe. Tu tá rindo, tu não deu aí o negócio aí do... Qual é o nome da NASA? Que em 2000 não sei quando, 2013, aí, vai vendo que tu tá achando que tu é único no mundo. Alguém acredita, eu só não sei quem é, eu não consigo identificar quem é essa pessoa, mas existe alguém. A oração sem sujeito não tem ninguém fazendo nada, ninguém falou nada. É outro bizu, é outra coisa. Então,
o sujeito indeterminado não se pode ou não se quer identificar. É mais uma questão de identificação. Alguém fez, mas eu não tenho a identificação dessa pessoa. Tudo bem? Então, como é que eu posso construir esse sujeito indeterminado? Eu tenho algumas maneiras. A primeira, verbo na terceira pessoa do plural e não há sujeito expresso na oração, nem é possível identificá-lo pelo contexto. Olha só, a primeira coisa que tem que ficar ligado. Ah, o verbo está na terceira pessoa do plural, significa que automaticamente é sujeito indeterminado? Calma, calma aí. Já viu aquele meme que tem da Tula, acho. Calma aí! Calma, é isso aí, calma aí. Verbo na terceira do plural, não há sujeito expresso na oração, nem é possível identificá-lo pelo contexto. Tu tá lendo o teu texto, naquele contexto ali que ele está inserido, eu não tenho nenhum sujeito especificado, tá? Eu não tenho nenhum caso de sujeito da oração anterior, que é o mesmo sujeito da minha oração. Não tem isso. Observa o todo. Aí sim vai ser um sujeito determinado. Telefonaram para você. Quem telefonou para você? Você sabe que alguém telefonou para você, mas você não consegue identificar a pessoa, não sabe qual é o RG da pessoa, você não sabe qual o CPF que te ligou. Provavelmente era São Paulo te cobrando. Mas telefonaram para você. Quem foi que telefonou? Não sei. Alguém telefonou, mas eu não consigo identificar quem é esse ser. Vai que é o ET te telefonando. Vai, fica falando essas coisas aí. Em 2020, fica falando, brincando com essas coisas. Tô falando aí mesmo. 2020 eu não desacredito de nada, meu filho. De nada. Vamos que vamos. Telefonaram para você, eu sei que alguém telefonou, eu não consigo identificar a carocha dessa pessoa. Mesma coisa, bateram palma no portãozinho da frente. Tem alguém chamando, eu sei que tem alguém chamando, que eu não ouço vozes, até acho que não. Alguém tá chamando, alguém tá fazendo essa ação, eu não consigo identificar quem é essa pessoa. Tá vendo como é que é a construção de um sujeito indeterminado? Não tem como você, depois desse entendimento, confundir com oração sem sujeito. Quando a gente estiver na oração sem sujeito, a gente fala também. Outro jeito, verbo na terceira pessoa do singular, seguido de índice de indeterminação do sujeito ser. Então, vamos lá. Precisa ser de digitadores. Ou aqui se vive bem. Observe que essa colocação pronominal aqui, ela pode ser proclítica ou ela pode ser enclítica, tá bom? Isso aí vocês já tiveram aula essa semana comigo de pronome, colocação pronominal e também tem vídeo gravado aí no canal. Então, ó, pode estar vindo depois do verbo, pode estar vindo antes do verbo. Aqui está enclítico porque o verbo está começando a oração. E aqui eu tenho essa palavra aqui que ela é atrativa do coisa também, do índice de determinação do sujeito. Pode aparecer assim dessa forma. Essas regras de colocação se aplicam aqui nem sempre, mas você precisa ficar ligado em quê? Não tem questão falando sobre colocação do índice de... É difícil falar isso, né? Índice de indeterminação do sujeito. Não aparece isso. Mas eu quero que você saiba que ele pode estar vindo antes, pode estar vindo depois, hein? Fica ligado. Acredita-se em discos voadores, mesma coisa daquele exemplo. Alguém acredita, eu não sei quem é essa pessoa. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. E aí a gente vai entrar naquele... Não, tem mais um ainda. Mais um caso antes, né? Indeterminado quando eu tenho verbos impessoais, no infinitivo impessoal. Era penoso carregar aqueles fardos enormes. Era penoso para quem? Não sei. É triste assistir a estas cenas repulsivas. Isso aqui são casos menores, menos recorrentes, mas também é um caso de sujeito indeterminado. Era penoso para alguém, é triste para alguém, mas eu não sei quem é essa pessoa. Eu sei que é para alguém, mas não sei a cara dessa pessoa, o CPF, o RG dessa pessoa. Agora voltando aqui, falando sobre esse ser. Quando esse ser, essa construção aqui, precisa-se, é uma construção muito parecida com o sujeito paciente. Lembra? O sujeito paciente também tem um verbo que pode estar na terceira pessoa do singular e que tem essa partícula ser. Só que lá no sujeito paciente, essa partícula ser é índice, é uma partícula passivadora. E aqui ela é um índice de indeterminação do sujeito. Como que a gente vai matar essa diferença? Atenção! A palavra ser pode desempenhar várias funções na oração. É uma praga essa palavra dentro da língua portuguesa, tu vai achando que é só essas duas, mas ainda tem mais. Ela pode ser conjunção condicional, ela pode ser uma praga, pode ser partícula de realce, e aí vai. É fundamental perceber quando ocorre o pronome apassivador ser. É fundamental perceber quando ocorre o pronome apassivador ser, não temos caso de sujeito indeterminado, mas de sujeito determinado expresso na oração com o verbo na voz passiva sintética. Para reconhecer quando o ser é um pronome apassivador, basta verificar se ocorrem essas duas condições. Então, calma.
Você chegou na tua prova, você viu, precisa-se. Aí tu fica, caramba. E lá em cima tava, leram-se. Deixa eu botar até aqui no quadro. Uma tá azul não. Gosto de preto. Tá lá, precisam-se. Não precisa-se, né? E leram-se. Tem uma diferença aí na... Deixa eu ver qual era o exemplo que estava aqui. Se era isso mesmo. Precisa-se. Aí tu fica na dúvida, né? Primeiro que aqui a gente tem uma diferença de número, mas tu tá na dúvida ainda, deixa eu explicar isso aí. Essas construções, quando aparecem, tratando-se de sujeito, você precisa ter uma atenção maior para saber identificar esse ser. É o quê? Lembrando das possibilidades dentro desse caso de sujeito. Pode ser uma partícula apassivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, tá? Como é que a gente vai saber? Olha essas regrinhas aqui no slide. Verbo transitivo direto ou transitivo indireto e a possibilidade de transformação da oração da voz passiva, a possibilidade de transformação da oração para a voz passiva analítica. Olha só. Quando o verbo for, deixa eu pegar agora o azul, transitivo, verbo transitivo direto e indireto, esse ser ele vai ser uma partícula apassivadora, na grande parte dos casos. Quando não for nenhum desses verbos, quando o verbo for intransitivo, quando for um verbo de ligação, quando for um verbo transitivo indireto, a gente vai ter o índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Então, olha só. Vamos pro exemplo ali, primeiro. Quebrou-se a vidraça. Vamos botar esse exemplo aqui no quadro para eu também. Quebrou-se a vidraça. Tem dois jeitos de você, olha o bizu, hein? Atenção, hein? Tem dois jeitos de você descobrir se esse ser é o índice de indeterminação do sujeito ou se esse ser é uma partícula passivadora. Como é que você vai fazer? Olha só. Primeiro, você vai tentar achar a transitividade do verbo. Quem quebra? Quebrei o menino ou quebrei ao menino? Quebrou. Faltou o quebrou. Obrigado. Tava só botando aí pra ver se tava ligado, né? Tá ligado. Quebrou-se. Quebrou o menino ou quebrou ao menino? Eu posso trocar esse ser aqui. Eu posso trocar por o menino ou eu posso trocar por ao menino? Vamos ver? Quebrou-se o menino ou quebrou-se ao menino? Pô, mas se tu falar pra mim, quebrou-se ao menino, eu vou quebrar a tua cabeça. Não posso usar quebrou ao menino, eu só posso usar quebrou o menino. Se eu troco esse ser por o menino, é porque é objeto direto. Se isso aqui é um objeto direto, é porque o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, eu tenho índice de indeterminação do sujeito? Não. Eu tenho uma partícula apassivadora. Então isso aqui é uma partícula apassivadora. Quem é o sujeito? Vidraça. Vidraça é o sujeito, tá bom? Por quê? Vidraça é o sujeito. Porque quebrou, esse é um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto, eu tenho partícula passivadora. Deixa eu botar mais bonitinho aqui, que tá horroroso, né? Então vamos lá. Até escrever assim, bem bonito para você. Partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito. Quando o verbo for, vou pegar o azul para ficar bem didático, você não reclamar partícula, tá certo? Verbo transitivo direto. Esse direto é horroroso. Ou verbos transitivos diretos e
indiretos ao mesmo tempo. O restante é tudo índices de determinação do sujeito. Então, eu vou ter verbo de ligação, verbos intransitivos e verbos transitivos indiretos. Falou? Só para ficar bem claro para você. Deixa eu apagar aqui, para ficar só esse exemplo. Quebrou é um verbo transitivo direto, então esse ser é uma partícula passivadora. Qual é o bizu que eu dou também? Troca esse ser por o menino. Se der certo é porque esse ser trocou por o menino, é objeto direto, uma noção de que esse verbo também, que esse verbo é transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo que é transitivo direto, esse ser é uma partícula passivadora, então tem sujeito determinado. Qual é o sujeito determinado? A vidraça. Outro caminho para descobrir isso. A vidraça foi quebrada. Eu vou transformar aqui da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. A vidraça foi quebrada. Não fica mais fácil? Fica, mas por isso que a prova não coloca. É assim, porque é assim que é fácil. A vidraça foi quebrada. O que foi quebrada? A vidraça, sujeito. Só que em cima, olha como é que esse sujeito aparece. Quebrou-se a vidraça. Beleza? O que eu troquei? Voz passiva analítica para voz passiva sintética para voz passiva analítica. Se você é aluno antigo de concurso, você sabe isso. Se você está chegando agora, espera que tenha também essa aula. Já tiveram, né? Quando estava lá estudando verbos. Tá bom? Outro exemplo. Tá lá na tua prova aquilo ali, ó. Venderam-se carros. Caraca, tu já dá aquela tremedeira na prova, tua perna começa a tremer. É uma suadeira. Aí tu come o frango assado que tu levou, tu leva tudo, tu faz tudo. E ai, meu Deus, tá desesperado. E vamos lá. Venderam-se carros. E aí a prova te pergunta, é o sujeito, tá lá nas opções, é o sujeito desse período, é um sujeito A, determinado e simples, B, indeterminado, e tu fala, ih, partícula C, indeterminado, não vou nem ler, calma. Como é que a gente descobre essa partícula C? Venderam-se, venderam. O menino, venderam ao menino. Venderam o menino. Eu consigo trocar aqui por o menino. Se eu consigo trocar por o menino, porque é um objeto direto. Beleza? Então, obviamente, se eu tenho objeto direto, é porque esse verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, esse C é o quê? Cadê azul? Esse C é uma PA, partícula apassivadora. Quando eu tenho partícula apassivadora, o sujeito está determinado. O sujeito não pode ser o verbo, não pode ser a partícula, só pode ser carros. Outro bizu é transformar essa oração em uma oração passiva passar da sintética para analítica. Ó. Carros são vendidos. Aí eu te pergunto, o que são vendidos? Carros. Meu sujeito determinado e o meu predicado. Predicado não é uma informação sobre alguém, sobre alguma coisa? Pegou? Então, ó, venderam-se carros, vou colocar ali também, carros foram vendidos, carros são vendidos. O bizu é esse. Como que eu vou saber se esse C é uma partícula passivadora ou é um índice de indeterminação do sujeito? Fica ligado na transitividade verbal. Se o verbo for transitivo direto ou se o verbo for transitivo direto e indireto, partícula passivadora. Se o verbo for verbo de ligação, verbos intransitivos ou verbos transitivos indireto, índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? De boa, tranquilo. Vamos voltar lá no exemplo dos índices de aqui. Precisa-se o menino ou precisa-se do menino? Precisa-se do menino, tem uma preposição aí. Quem precisa de alguma coisa. Olha aí, o verbo é transitivo indireto. Por isso que aqui esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Eu voltei lá para mostrar os exemplos, tá? Aqui se vive, viver. Viver, verbo intransitivo, não tem nada a ver, acredita-se. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então eu tenho preposição aqui também, que é a preposição. Acredita-se em discos voadores. Se eu tenho essa preposição aqui, esse C não é partícula passivadora.
É o índice de indeterminação do sujeito. Então, se isso aqui você identificou que é o índice de indeterminação do sujeito, olha o nome dele. Índice de indeterminação do sujeito. O sujeito vai ser o quê? Oculto? Vai ser determinado? Claro que não. Se o nome é índice de indeterminação do sujeito, é óbvio que o sujeito é indeterminado. Tá? De boa? Então esse slide aqui também vai estar disponível para vocês no Classroom. Vocês podem dar uma olhada lá sem precisar correr para copiar tudinho. Agora a oração sem sujeito, para terminar. A oração sem sujeito, muita gente confunde, muito aluno confunde na identificação a oração sem sujeito para o sujeito indeterminado. É só lembrar que no sujeito indeterminado eu sei que alguma coisa foi feita por alguém, eu só não conheço quem é esse alguém. Na oração sem sujeito, já diz, né? Nem sujeito eu só tenho a informação. Lembra que o predicado é uma informação sobre alguém? E esse alguém ou essa coisa é o sujeito? Na oração sem sujeito, olha o nome, oração sem sujeito, eu não tenho esse sujeito, eu só vou ter a informação. Então como é que isso acontece? Primeiro, constata-se que as orações não têm sujeito. Constata-se que essas orações não têm sujeito, óbvio, né? Porque o nome dela é oração sem sujeito. Constitui a enunciação pura e absoluta de um fato através de um predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. São construídas com verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Vamos com calma. São verbos impessoais haver no sentido de existir, acontecer, realizar e decorrer. Tem um bizu melhor. Haver é um verbo que ele é uma fera. Lembra daquele que se meio fera? Fera. Verbo, olha aqui, o verbo impessoal, haver no sentido de existir, acontecer, realizar e decorrer. Fera, fazer, existir, realizar, acontecer. Toda vez que o verbo haver for uma fera, é isso aqui, fazer, existir, realizar, acontecer. Tranquilo? Isso aqui eu aprendi desde a época da escola, porque a gente sempre aprende, né, verbo haver. Para ser impessoal, só nesses casos, né? Tem outros casos. Aqui é para ajudar você a decorar. Tem um verbo ali que fala realizar, decorrer. Aí você puxa uma setinha também para o decorrer. Falou? Então aqui, para você lembrar, o verbo haver é impessoal quando estiver no sentido de fazer, existir, realizar, acontecer. Existir, acontecer, realizar, decorrer. Tudo bem? Show? Então olha só. Exemplos. Há plantas venenosas. Há plantas venenosas. Verbo haver no sentido de existir, tá? Geralmente aparece com o sentido de existir. Tá no sentido de existir, aí você marca plantas como sujeito, tá errado. Plantas não é sujeito. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito porque eu tenho um verbo impessoal, tá? Mesma coisa, havia quadros na parede. Houve algo de anormal? Havia 3 noites que eu não dormia. Onde houvesse festas e danças, ali estava ele. Prestando atenção na primeira oração, que é sem sujeito. Então, há plantas venenosas. Há plantas venenosas. Você não está atribuindo essa informação a nenhum ser, a nenhuma coisa. Tá bom? Em todos os casos, havia quadro nas paredes. Tá, havia quadro nas paredes. Mas essa informação é sobre alguém? Essa informação é sobre alguma coisa? Não. Porque o verbo haver aqui está no sentido de impessoal. O verbo haver nos outros sentidos, aí, ele não é impessoal. Outro jeito. Fazer passar, ser e estar com referência a tempo. Faz 2 anos que me formei. Que bom. Tem muita gente que fala o quê? Fazem 2 anos. Por que tá errado? Porque tempo, esses verbos no sentido de tempo decorrido jamais vão ter flexões. Preste atenção. Eu tenho outros verbos. Pô, professor, preciso decorar esses verbos? Não precisa não. O que você vai fazer? Você vai ter a noção do tempo decorrido. Faz 2 anos, ou fazia dias, hoje fez, fazia, era. Deixa eu voltar aqui. Isso tudo aqui tem noção de tempo decorrido. Então, além de você ficar gravando o verbo, que também é bom, mas se você não quiser, não tem essa facilidade, pensa no sentido de tempo decorrido, que vai te ajudar também. E o último caso, chover, ventar, nevar, gear, relampejar, amanhecer, anoitecer e outros verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Tem gente que fala errado, acabei de falar errado. Meteorológicos, tá bom? Como é que os outros falam? Meteorológicos. Não.
meteorológicos. O O é antes, tá? Então tudo que é fenômeno da natureza, para ficar meteorológico, caramba, fenômeno da natureza, mais fácil. Chover, anoitecer, lampejar, trovejar, isso tudo aí, todo verbo que exprime fenômenos meteorológicos, são verbos impessoais, ele não tem pessoa, não está atribuindo nada a ninguém. Então olha só, chovia torrencialmente, ventou durante a noite, anoiteceu rapidamente, nevou no sul do país, isso tudo aqui eu não tenho sujeito. Porque verbos que exprimem tais fenômenos, eles não atribuem esse fato a ninguém. Não atribuem esse fato a nenhuma pessoa ou coisa, a não ser que esteja dentro de uma construção literária, tá? Então, gente, oração sem sujeito, diferente do sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, eu sei o que alguém fez, eu só não sei identificar o rosto dessa pessoa, tá bom? De sujeito é isso aqui que nós temos, algumas observações. O sujeito nem sempre ele vai vir na ordem direta, ele pode estar no início da oração, ele pode estar no final da oração, tá? Não precisa ele estar sempre no início da frase, tá? Carros são vendidos. Nada a ver, deixa eu ver. A vizinha fofoqueira ou fofoqueira é a vizinha. Posso inverter isso aí sem ter nem... Vai continuar sendo sujeito da mesma forma, tá? Tem uma questão aí, outra coisa polêmica. O que tem de polêmico nisso aqui, na identificação do sujeito? O aluno se perde muito em sujeito indeterminado e oração sem sujeito, e o aluno também se perde muito na partícula passivadora e no índice de indeterminação do sujeito, que foram aqueles bisus que eu deixei aqui, tá? Então o sujeito ele pode complicar por isso. Lembrando sempre do contexto que a gente está inserido, esse contexto pode ter a indicação desse sujeito ali pra gente, e aí não vai ser indeterminado, aí eu vou conseguir achar aquele sujeito dentro do contexto, na oração anterior, isso tudo vale a pena ressaltar, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre o predicado, se a gente falou sobre o sujeito, ficou faltando nos termos essenciais. Os termos essenciais da oração são quais? O sujeito e o predicado. A gente falou sobre o sujeito, depois agora a gente vai falar sobre o predicado e as suas classificações, as suas curiosidades. Falou? Terminando os termos essenciais, a gente passa para os termos integrantes, que isso aí tem uma quantidade um pouco mais significativa. Falou, galera? Não desiste, estamos juntos, tire seu pijama, estude com o Supermodus, o curso que é mais que aprovar. Valeu!